Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, o vídeo de hoje aqui foi por sugestão da minha irmã de sangue, a minha irmã em Cristo, Soraya, que ela lê a Bíblia, né, logo de manhã cedo, antes de trabalhar. E quando ela tem dúvida, ela me passa um áudio no WhatsApp, né, e eu procuro explicar para ela, na simplicidade que é em Cristo Jesus, o que quer dizer aquela passagem e dirimir a dúvida da irmã. Por isso que a palavra de Deus diz, eu acho que Paulo fala para Tito, que diz que você tem que ser apto, né, no manuseio da palavra, inclusive para rebater os contradizentes. E para você aconselhar, explicar, entendeu? Como eu disse, meus amados irmãos, a Bíblia, ela é escrita quase em código. Só que na própria Bíblia tem várias chaves, entendeu? Espalhadas em todas elas. Todas as 3 milhões de palavras têm chaves espalhadas. Por isso que você deve... Por quê? Porque se ela fosse muito explícita, ela seria fatalmente, assim, reprimida, né? Com mais veemência. Ela já sofre ataques, ela já sofreu ataques durante a história para que ele não chegasse até nós. Então, se ela fosse mais explícita, ela seria eliminada, entendeu? Ainda que essa hipótese, assim, né, não seria muito plausível, porque Deus falou que passarás os céus e a terra, e a palavra dele não vai passar. Deus, ele fez a Bíblia ser o livro mais vendido do mundo na história, um dos mais antigos, e o que está, assim, o mais antigo, que está até hoje em circulação, várias edições, vamos dizer assim. Por quê? Porque a palavra dele vai até o final. No Evangelho de João diz que o verbo se fez carne, se referindo a Jesus Cristo. Então, o Jesus é a própria palavra, então ele tem que permanecer. Só que aí Deus, ele usou essa situação, né, de escrever a Bíblia tipo um código, tá? Para fazer, se estimular e também testar para ver se você está apenas lendo ou meditando, se você está realmente acreditando, que é o mais importante, e se você está colocando em prática as palavras dele. Por isso que ele deixou chaves espalhadas. Então, conforme você vai achando essas chaves e as suas orações sem dúvidas, Deus, ele vai te abençoando na medida, entendeu? A dúvida da irmã estava no livro de 2 Reis, a partir do versículo 23. Mas eu vou ler o capítulo todo, ponto a ponto, que ele é cheio de revelações. Como eu te falei, meus amados irmãos, o primeiro e o segundo livro de Reis, assim como o primeiro e segundo livro de Crônicas, ele é um livro chamado de livro histórico. É o livro dos reis de Israel, os reis bons e os reis maus. Mas num contexto espiritual mais amplo, ele quer dizer também fases da nossa vida cristã. Tu tá me entendendo? Mostrando que a nossa fase é mais falha, é mais assim ruim do que as fases boas, representadas nos reis bons, entendeu? Ou seja, ora a gente está mais idólatra, ora a gente está mais maligno, e acontece alguma coisa, né? E ora a gente está mais obediente, ora a gente está retirando os altos, porque você pode ver que os reis bons, uma das primeiras atitudes é o quê? Mandar tirar os postes ídolos. Aqueles postes ídolos são defeitos, entendeu? Tanto do rei quanto de uma pessoa individual. Mas você pode ver que tem certo tipo de reis, igual Ezequias, que foi um rei bom, igual Asa, igual outro também que eu esqueci o nome dele. Tá na ponta da língua, esqueci o nome desse rei bom. Eles tiraram a maioria dos altos. Tem até o caso do rei Asa, que ele foi até contra a mãe dele, que a mãe dele queria impor a fé dela para ele, apesar dele ser muito jovem quando assumiu o reinado. E você pode ver que eles não tiraram alguns altos, mostrando que o único rei que veio na terra como ser humano, que retirou todos os altos, todos os postes, foi Jesus Cristo. Então Deus também considera que você não vai retirar todos os seus defeitos, todos os seus pecados. Por isso que a obra de Jesus foi tão abrangente, entendeu? Então, meus amados irmãos, olha só. Eu vou começar aqui, que vai ser ponto a ponto. Livro do 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Esta é a história de quando o Senhor levou Elias ao céu no meio de um redemoinho. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho ordenou-lhes, Elias, aguarda aqui mesmo, porque Iavé está me enviando a Betel. No entanto, Eliseu respondeu, tão certo como vive Iavé,
o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E por isso desceram juntos para Betel. A gente está falando do Elias, que desafiou os profetas de Baal, tá? Que desafiou Acabe, ele sendo ameaçado por Acabe, ele foi no palácio de Acabe para resolver o problema, entendeu? Um espírito cheio de coragem, ainda que tenha perecido na mão de Jezabel, de medo, né? O medo de Jezabel. Então ali, aí você vê Eliseu, era o sucessor imediato, tu tá me entendendo? Ali é uma isso aqui mostra a passada de bastão, de um grande homem de Deus para outro. Porque Eliseu, além de ele ter visto o que os homens de Deus faziam, o que o homem de Deus fazia, ele acreditava em si naquele poder e ele queria aquele poder para ele, inclusive em porções dobradas. Então, quando uma pessoa acredita, né, por exemplo, a Bíblia fala assim, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Na minha vida é o seguinte, eu já tinha uma inclinação, né, para estudar e entender as coisas da Bíblia, para chegar a Deus como eu estou chegando. Então, mas nesses momentos tem uns starts, entendeu? O start da minha vida foi o pastor Elvis Guimarães. Então o pastor Elvis era como se eu fosse o Eliseu, mal comparando, o pastor Elvis era meu Elias. Então vamos lá. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e indagaram, sabes que hoje Yahvé vai levar teu mestre para o céu separando de ti? Ao que prontamente retocou Eliseu, sei, calai-vos. Ou em outras versões, eu não quero saber disso agora. Então Elias lhe ordenou, Eliseu, fica aqui, pois Yahvé está me enviando até Jericó. Porém ele respondeu, juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que não me separarei de ti. E assim desceram junto a Jericó. Tá me entendendo, meus amados irmãos? O Eliseu queria poupar. O Elias queria poupar Eliseu dos vários ataques que ele ia sofrer. Por quê? Porque Elias, ele tinha as armas forjadas na posição espiritual que ele tinha. E Eliseu ainda não. Entendeu? Então na cabeça de Elias ele falou assim, esse cara não vai aguentar o tranco que eu aguento. Mas o que faz a gente aguentar esses trancos da vida, meus amados irmãos, é o Espírito Santo de Deus que a gente tem que buscar diariamente em orações. Os irmãos seguidores dos profetas que estavam em Jericó aproximaram de novo, né? Parece uma repetição, né? E questionaram, sabes que hoje o Senhor vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E ele replicou, sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse, aguarde aqui, que Yahvé está me enviando ao Jordão. 3 lugares que Deus está enviando ele. E Elias está falando, fica aqui, Eliseu, vai por mim, Eliseu. Mas ele contestou, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. Resiliência, irmão. Tá? 50 discípulos do profeta também foram e ficaram observando à distância o que se passava, quando Elias e Eliseu se detiveram à beira do rio Jordão. Então Elias tomou seu manto, dobrou e bateu nas águas com ele, a quais imediatamente se dividiram. E os dois atravessaram sobre terra seca. Meu irmão, um grande milagre. Como eu falei para vocês, não existe tecnologia hoje em dia, e eu creio que nem haverá, uma tecnologia capaz de separar fisicamente água, entendeu? Assim, 2 porções e para se passar em seco. Não existe. Então isso aí é atribuído a um grande milagre. Você pode ver que Moisés fez isso, através do seu cajado, e José também, Josué fez também, e agora Elias. Então você pode ver que só pode operar esses tipos de milagre aquele que é enviado e confirmado por Deus, entendeu? Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu, roga-me como herança a porção dobrada do teu poder espiritual, ou, em outras versões, do espírito que está sobre ti. Você só alcança, tá? E primeiro essa proposta, tá? Que Elias fez uma proposta para Eliseu, mas antes dessa proposta, você pode ver que Elias parece que como que testou Eliseu. Olha, fica aqui que Deus está me mandando para lugar X, fica aqui que Deus está me mandando para lugar Y, fica aqui que Deus está me levando para o lugar Z. Em todas elas, tá? Eliseu falou, eu vou contigo, ele estava resiliente. E quando você tem a certeza do que você quer, aí acontece essa proposta aqui.
Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires, quando for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Você só pode receber isso que você está pedindo se você tiver fé. E Elias já avisou, é uma coisa muito difícil que você pediu. Por quê? Por que difícil? Para Deus tudo é fácil, meus amados irmãos. Mas porque quando você tem um chamado, como eu disse, Deus vai te dar armas proporcionais. Eu li uma frase muito interessante, um texto, que o título do texto é uma frase maravilhosa. O escolhido não tem escolha. Ou seja, se você for um escolhido de Deus, e Deus inclinou, porque você vai ver passagem na Bíblia dizendo que Deus preparou fulano, ciclana, desde o ventre da mãe, para ser aquilo ali. Por exemplo, Samuel, tu tá me entendendo? José, ele foi separado para Deus, para aquela missão. Tu tá me entendendo? Então ele não tem escolha. Ó, tu pode ver, o outro que foi preparado para uma missão foi Jonas. Só que Jonas, ele quis fazer o que ele quer. O que ele quis fazer, entendeu? Deus mandou ele para Nínive e ele foi para Jope. Então, quando você ainda não abandona Deus e tem uma missão, mas se você quiser fazer o que você quer, você vai quebrar a cara e vai prejudicar os outros, que está dizendo nos 2 capítulos de Jonas, até você voltar ao que Deus determinou originalmente. Porque Deus, quando ele tem uma missão, ele não muda, a não ser que essa mudança esteja de acordo com a palavra dele, coisa que não aconteceu com Jonas. Então ele está falando que é algo muito difícil, que como eu falei no vídeo lá em homenagem ao pastor Elvis Guimarães, quando você tem certos tipos de dons ou de cargos de liderança, quando você está à frente de uma igreja séria, uma igreja que opera milagres, quando as pessoas começam a confiar em ti, como confiaram em Jesus Cristo, que arrastava multidões, o nível, a hierarquia de demônios, porque tanto no reino dos céus, né, que tem hierarquias, né, você vê serafins, tem querubins, tem anjos guerreiros, né, tem anjos normais, todos eles são missionários, entendeu, a serviço do Senhor para cooperar com o bem. No reino, porque o diabo é um imitão, no reino das trevas também tem assim, tem um capetão mor, entendeu, tem capeta grande e capeta pequeno. Então quando você lidar com libertação de almas de maneira correta, então você está sujeito a ataques de demônios, de hierarquias superiores. Por isso que ele estava falando, é muito difícil o que você está pedindo. Ou seja, se você não estiver preparado com isso, ou se você está pedindo isso só por brincadeira ou para aparecer, cuidado, tá? Que o diabo não brinca de ser diabo, não. É mais ou menos isso, entendeu, meu irmão? E ele deu um sinal. Você só vai receber isso se você crer que eu fui arrebatado. Porque Elias, irmão, é um dos espíritos, né? É o segundo, são o espírito de 2 testemunhas. Que muita gente confunde. Por Elias ter sido arrebatado, ele vai voltar. Meu irmão, Deus não vai dar. Olha só, o único que morreu. Eu quero que vocês botem isso na sua cabeça. Que às vezes a pessoa cria doutrina que não está na Bíblia e acaba atribuindo a Deus um parâmetro que ele não estabeleceu e pode escandalizar. Eu explico por quê. O único ser humano que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje é Jesus Cristo. Eu vejo muita gente aí falando que Moisés vai voltar como Moisés era lá atrás e que Elias, que o Apocalipse explica, é explícito, os 2 espíritos é de Moisés e de Elias. Um tem poder de mandar praga, outro tem poder de encerrar. Todos 2 com a mesma característica, um espírito corajoso, um espírito de coragem, que não se dobra. Entendeu, meus amados irmãos? Então, o que acontece? Aí muita gente, eu vejo gente pregando aí, que o Moisés vai voltar, literalmente ele vai voltar. Não, meus amados irmãos, isso aí é o espírito que guiava Moisés e que guiava Elias. Ainda, aqui os 2 são do Velho Testamento, numa época que o Espírito Santo era derramado em porções. Mas além desse Espírito Santo diário, que Jesus prometeu para a gente, para aquele que se achega nele, com fé, tem um espírito ainda mais encorajador, um espírito superior, entendeu? Que
Deus vai usar para equilibrar as coisas durante a grande tribulação. É isso que muitos não entendem, entendeu? É eles que vão operar milagre e efetuar salvamentos conforme as ordens de Deus, usando, eles são praticamente anjos visíveis, entendeu? São várias pessoas, eu não sei quantas pessoas, a Bíblia não quantifica quantos vão ser, mas com certeza é em cima dos escolhidos para isso. Assim como José do Egito, foi escolhido para ser o vice-presidente mundial, dono de todo o dinheiro do mundo, porque o faraó, ele designou a José, ele falou, você só não vai ser acima de mim. É igual o sistema parlamentarismo, né? Tinha a Rainha Elizabeth, mas quem mandava mesmo nas questões políticas da Inglaterra, do Reino Unido, era o premier lá, como é que é o nome dele? Primeiro-ministro. Então, Nabucodonosor, na época de José, era um governo superior simbólico. Quem era efetivo administrativamente era José. Então, Deus levantou José, fez ele passar por aquilo tudo, porque a história de José tem umas coisas interessantes. José, ele sofreu injustiça. José resistiu ao pecado. Você imagine a mulher de Potifar como é que deveria ser, irmão. Não era, com certeza esses caras não ficavam com baranga, não. Eu vejo uns vídeos aí de que a inteligência artificial, conforme os fósseis, né, as mumificações, a inteligência artificial consegue, assim, né, reproduzir digitalmente como é que era o rosto de uma pessoa. Menina, rapaz, tem que ver como é que era aquelas mulheres lá, Cleópatra, as coisas mais lindas do mundo. E eu acredito que seja porque a Bíblia fala de bela mulher, entendeu? De belas mulheres, mulheres que encantavam com a sua beleza. Então José escapou disso aí, em todas as condições, né, de dar uns pega lá na mulher de Potifar. E você pode ver que a história de José é uma história de injustiça do começo até o fim, mas em nenhum momento você vê. É José, né? Você não vê José reclamando de nada. Tá me entendendo? Porque ele sabe que tem um propósito por trás. Então, o que aconteceu? Deus, ele chegar na posição que chegou, para mandar o sonho para o rei, para ele interpretar o sonho. Tá entendendo a arquitetura de Deus em cima de um homem? Aí sim, José, com todo o dinheiro, resolver todo o problema da fome do mundo por 7 anos. Então tem coisas que é específico. O Espírito das Duas Testemunhas vai ser para alguém específico, muitas pessoas específicas, espalhado em diversos lugares do mundo, conforme a arquitetura que Deus vai fazer. Tu tá me entendendo, meus amados? Vamos continuar o texto. Enquanto estavam caminhando, conversando, um carro de fogo, puxado por cavalos em chama, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Quem levou ele foi Deus. Por quê? Porque Deus, ele aparece 2 vezes como redemoinho na Bíblia, aqui e no livro de Jó, depois do capítulo 38, 37 e 38. Que Deus, depois daquela conversarada toda de Jó com os amigos dele, ele vem no redemoinho. Então, o próprio Deus levou ele. Mas como eu estava te falando, o negócio das 2 testemunhas, que as pessoas estavam pregando, só para finalizar o assunto aí que ficou no ar, os espíritos que estavam nesses 2 que vão ser derramados. Porque se for os 2 literalmente, Deus estaria dando margem perigosamente para a pessoa acreditar que algumas vertentes do espiritismo seriam verdadeiras, que a pessoa morre e volta. E Deus estaria descumprindo, porque as pessoas, meus amados irmãos, elas acreditam na doutrina, mas elas não querem pesquisar. Como eu falei para você, você pode acreditar na doutrina que você quiser, você pode ver a pregação, ler estudos de quem você quiser. A palavra de Deus diz, Paulo fala assim, aprendei tudo, retém o bem, ou seja, retém o que é bom. Mas lembre-se, quando você começar a escutar essa doutrina, por mais bonita que seja, e você quiser espalhá-la, só não esqueça que a Bíblia não entra em contradição. Então, quando você afirma que Moisés e Elias voltará literalmente, você vai bater, sabe aonde? Lá em Hebreus 9, 27, que diz que está ordenado ao homem a morrer uma só vez e após a morte o juízo. Então, um único ser humano que pisou na terra, que viveu como nós, que sofreu fome, sofreu sede, 100% humano, que morreu
ressuscitou e está vivo até hoje, se chama Jesus Cristo e mais ninguém. Jesus Cristo é exclusivo, tá? Ele é superior. Tu tá me entendendo, irmão? Então, por mais que a doutrina faça sentido, entre aspas, ela não pode entrar em nenhum momento em contradição com a Bíblia. Se entrar é furada. Agora resta saber se você vai ter a humildade de reconhecer o erro e a sabedoria de se arrepender e voltar atrás. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com o carro de guerra os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e rasgou ao meio. Em seguida, rasgar a veste é sinal de protesto. Por mais que a gente ande com o homem de Deus, e por mais que você saiba, por exemplo, Pedro ele falou que iria deixar o tabernáculo, ele estava falando isso com alegria, porque Deus ele avisou, para grandes homens de Deus ele avisa, querido, olha só, a sua missão é essa, quer dizer o quê? Você acabou a tua missão, eu vou te pegar para mim. E geralmente eles ficam sabendo um pouco antes. Então Pedro via aquilo com alegria. E Elias via aquilo como normalidade, mas Eliseu, apesar de já estar determinado, irmão, e isso ser motivo de alegria, porque a salvação é alegria, entendeu? Elias não foi com fogo para o inferno, ele subiu. Então, ou seja, ele cumpriu a missão dele, mas a quem o discípulo dele não aceita. Porque ele vê, agora eu estou sozinho, agora eu vou continuar. É a mesma coisa quando você mora com seus pais, né? E depois você vai seguir a sua vida. Aí lá na frente você soube que seus pais faleceram. É muito, assim, é tristeza e até revolta, né? Dependendo do jeito que eles morreram. Por isso que ele tomou as próprias vestes e rasgou, porque ele, apesar de saber, a gente nunca está preparado quando acontece. Em seguida pegou a capa de Elias que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: Onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. O primeiro milagre já se cumprindo aqui da porção dobrada. E o negócio sobre a capa era como uma carteira de identidade. Pelo tipo de vestimenta, pelo tipo da capa que a pessoa usava, você sabia qual era a posição social dela. Por exemplo, a palavra de Deus diz que João Batista, apesar de ser um filho de sacerdote, ou seja, uma família muito abastada, naturalmente, né? Porque parte da arrecadação dos dízimos era para os sumos sacerdotes e para os levitas. Então, ele tinha, além de ter uma posição de destaque na sociedade, eles eram abastados. Mas João Batista, ele seguiu o inverso disso aí para anunciar o Messias. Então, a Bíblia descreve que ele usava peles de camelo. Então, era uma capa de pele de camelo. Então ali, a pele de camelo, os próprios historiadores da Bíblia de Estudo diz que aquilo era a vestimenta mais humilde que existia, entendeu? Porque quando você vê a pessoa assim, você conhece uma pessoa pelo status pela roupa que ela usa. Se bem que tem muita gente que não é nada e usa roupas de grife, vamos dizer assim, né? Mas geralmente, quando você vai no centro da cidade, você vê uma pessoa com um terno bem cortado, você sabe que ela tem alguma posição boa ali. E a mesma coisa do cego Bartimeu. Ele estava com uma capa, entendeu? A capa ali identificava, pela qualidade da capa, identificava que ele era um cego, era um pedinte, entendeu? É a mesma coisa que você passa aí, você vê pessoas com roupas rasgadas e sujas, com um saco nas costas, você sabe que é aqueles catadores de reciclado que às vezes não tem nem casa para morar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a capa é a identidade. E no caso aqui é a autoridade que foi passada, entendeu? Então, Elias se tornou como Eliseu e operou o primeiro milagre aqui, que é dividir as águas, que é um baita de um milagre, tá? Quando os discípulos dos profetas de Jericó observavam o que se passava, exclamaram: Eis que o poder espiritual de Elias agora repousa sobre os Eliseu. O milagre testemunhado. Então aproximaram-se dele e inclinaram o rosto rente ao chão. E lhe disseram: Há 50 homens guerreiros entre teus servos, deixa-nos ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o Espírito de Yahvé o tenha levado e deixado sobre algum monte ou depositado em algum vale. Entretanto, ele ordenou: não mandei ninguém a procurá-lo. Eliseu sabia que, assim como a Arca da Aliança, que uns estão dizendo aí, eu vi no Discovery, um programa da Discovery History, né? Esse programa TV a cabo diz que está lá no Vaticano, mas que diz que outro está lá na sinagoga de Omã, não sei o quê. Não tá, é mentira.
Porque a Arca da Aliança, eu já fiz um vídeo sobre a Arca da Aliança, tá? A Arca da Aliança, ela foi arrebatada para Deus, porque é a presença de Deus, assim como Enoque, filho de Adão, e assim como Elias. Então, só que quem está lá de fora ainda pensa no natural. Eliseu sabia o que tinha acontecido com Elias, mas mesmo assim eles não, vamos procurar. Contudo, eles importunavam a ponto de aborrecê-lo. Então ele consentiu enviar, pois, então vai. E mandaram 50 valentes que procuraram por trás sem encontraram. Tu quer ir, eu estou falando que não vai encontrar. Você quer ir, vai, meu querido. Voltaram para junto de Eliseu, que tinha permanecido em Jericó, ao qual eu admoestou. Não vos disseram que não fosses? Eu falei assim, eu não falei para vocês não ir, pô. Os moradores da cidade fizeram a reivindicação a Eliseu. A cidade tem um ambiente agradável, como bem pode ver o nosso Senhor, mas suas águas são péssimas e a terra é infértil. Ordenou-lhe Eliseu, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Isso é maravilhoso, irmão. E lhes trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou o sal e declarou, assim dizia Yahvé, eu purifiquei essas águas e elas não causarão mais morte e esterilidade. O que Jesus fala? Vós sois o sal da terra. O que ele fala? O sal. Lá em outra ocasião ele fala o quê? Que o sal, quando perde o sabor, ele não serve para ser nada, para mais nada a não ser pisado e jogado no fogo, ou seja, descartado, tá? E tem um negócio sobre o sal também, né? Que o sal, quando você vai no mercado, né? Você deve ter escutado muitas pregações pastorais sobre isso. Quando você vai no mercado, o sal, por exemplo, eu cozinho, o sal é uma das coisas mais importantes na cozinha, mas é o mais esquecido. Porque o sal, ele nunca está no destaque nas gôndolas do supermercado. Você vai ver até absorvente de papel higiênico nas gôndolas. Mas o sal geralmente está naquela seção lá da carne seca, né? Daquelas coisas para botar no feijão, da linguiça. E ele está lá embaixo. Ou seja, o sal, ele não tem posição de destaque, mas ele é essencial. E se você fizer uma comida com pouco sal, ela fica insossa. As pessoas vão falar, essa comida está sem sal. Se você fizer uma comida com muito sal, as pessoas também elas vão reclamar, falar assim, essa comida está muito salgada. Mas quando você acerta o sal, ou seja, nem de mais nem de menos, o que acontece? As pessoas elogiam a comida. Ela nunca fala assim, nossa, que sal. Eu, tecnicamente, com a minha esposa, eu falo assim, pô, você acertou o sal. Mas é muito difícil, pessoal. Então, quem tem que se destacar é o alimento, e o alimento é Cristo. O sal somos nós, como o próprio Cristo falou. Então você não pode ser omisso, né, de menos, e nem querer aparecer mais do que Cristo. Você está me entendendo? Então, aqui está dizendo, aqui a gente está falando de água, que é a palavra, e o sal. O sal é um cristão, um enviado de Deus. Tu está me entendendo? Que é a mistura perfeita, vamos dizer assim. A palavra de Deus com um homem ou uma mulher de Deus ministrando, acaba com qualquer esterilidade, inclusive da cidade inteira. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras e assim permaneceram até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Já a autoridade, é o segundo milagre. De lá Eliseu subiu a Betel. Ao subir pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, exclamando, volta careca, suma daqui careca. Então ele se virou para trás e, observando aquela turma de meninos, amaldiçoou em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, 2 ursas ferozes saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Em seguida, partiu para o Monte Carmelo, de onde retornou a Samaria. Isso aqui, muita gente tem dúvida dessa passagem aqui, dos meninos. Mas vamos rebater pela lógica aqui, porque tem muito ateu que diz, tá vendo? Eu não sigo a Deus por causa disso. Que negócio é esse? Um homem de Deus mandar amaldiçoar um monte de criança e a ponto de sair 2 ursas do mato e despedaçar, matar 42 delas. Olha só, a primeira coisa que você tem que ver pela lógica, tá, meus amados irmãos? Essas pessoas, então, se vissem 2 Samuel, acho que é 1º ou 2 Samuel, que Deus manda, acho que é 1º Samuel, capítulo 15, se eu não me engano, que ele manda Saul matar homem, mulher, ali ele fala mesmo, homem, mulher, criança de colo, tudo, não deixa escapar ninguém. Ali eles vão ficar doidos. Mas tanto aquele ali como esse aqui tem um contexto. Primeiro que menino aqui, no hebraico original, é Naar, N-A-A-R. É o mesmo Naar que aparece para Moisés quando foi colocado num cesto. É o mesmo Naar que aparece para Estevão. Tu tá me entendendo?
Então, é o mesmo na A, é jovens. Então, vamos pela lógica, meu irmão. Além da tradução do hebraico. Como eu disse, as pessoas não são obrigadas a saber hebraico, nem teologia avançada, não. É só usar a lógica. O que 42 meninos estavam fazendo na rua? Se fosse criança, estava em casa. Ainda mais naquela época, né, meu? Você vê um bando de crianças de 5, 6 anos andando na rua? Isso aqui eram jovens, arruaceiros, que estavam ameaçando Eliseu. Eles estavam ameaçando Eliseu. E aqui tem uma mensagem profética que talvez não vai dar para, por causa do horário do vídeo, da hora do vídeo, não vai dar para explicar. Mas eu já adianto que ursa é um dos símbolos da Rússia. Assim como o dragão é símbolo da China. Isso aqui tem uma profecia aqui dos espíritos que batalham contra o anticristo e perde. Mas que isso tem a ver, Ricardo? Tem a ver que quando você ameaça um homem de Deus por causa de uma ideologia, essa própria ideologia provavelmente vai te matar, e de uma maneira terrível, despedaçado. Então aqui, esse negócio de sobe, volta careca, suma daqui, em outras traduções está sobe calvo, chama um cara de careca, né? Também está fazendo uma referência porque Elias subiu às vistas de pelo menos 50 profetas e fora o resto que estava ali. Então ele estava dizendo assim, esse jovem estava dizendo assim, some, morre também igual teu mestre, mas alguma coisa mais ou menos assim. Mais ou menos, como eu expliquei para minha irmã, quando Jesus vai naquele endemoniado de Gadá, que ele estava com uma legião de demônios, ele foi por porcos, os porcos foram jogados num precipício, tem uma profecia ali também, mas os donos daquela criação dos porcos, que porco naquela época era uma coisa impura, a pessoa que trabalhava com isso era inclusive odiado pelos judeus, ele falava, Jesus, some daqui. Por quê? Porque você está atrapalhando meus negócios. Jesus atrapalha negócio de muita gente, irmão. Deus atrapalha negócio de muita gente, principalmente negócio ilícito e negócio sujo. Tu tá me entendendo? Então, por causa disso. E mostra também, irmão, que é uma coisa que as pessoas confundem. As pessoas pensam que a pessoa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, a pessoa ser crente, ler a Bíblia, né, sempre andar na paz, as pessoas abusam. Mas ser cristão é muito diferente de ser idiota, de ser otário. Então tu tem que tomar cuidado se você vai ficar mexendo, porque eu vejo gente falando coisa para crente que não falaria para um macumbeiro. Isso mostra, sabe o quê? Covardia. Porque se falar com o macumbeiro vai fazer um trabalho, ele vai desgraçar a vida dele toda. Mas por que mexe com o cristão? Porque o cristão sabe que o cristão é calmo, o cristão não ameaça, o cristão vai orar por eles. Então isso é uma covardia, mas toma cuidado que tudo tem um limite. Entendeu? Então isso aqui não era meninos, porcaria nenhuma não. Era jovens, já sabiam o que estavam fazendo, estavam ali para fazer maldade com Eliseu. E quando você vem fazer uma maldade de maneira tão explícita quanto uma pessoa enviada por Deus, irmão, vai acontecer isso aí. Entendeu? Lili, ele vai acabar com essa hipocrisia. Eliseu não dobrou o joelho e orou, esse garoto não sabe o que faz. Não, ele olhou e amaldiçoou, meu irmão, e a morte foi imediata. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essa passagem, ou alguma sugestão que vocês tenham lendo Bíblia, eu teria o maior prazer de fazer um vídeo explicando o capítulo inteiro. Eu faço isso com prazer porque mostra que vocês também têm interesse na palavra de Deus, tá? Então qualquer coisa, deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.